Oi, Renata. Fala, bitolados! Fala, Nicolás. E aí, galera, tudo bem? Tudo bem, Tudo, Renata? obrigada, viu, por você aceitar participar desse bate-papo e animar aí o pessoal que quer estudar também. Eu que Obrigado mesmo. agradeço a oportunidade de estar aqui falando no Bitolei, pô, uma grande honra para mim. Ah, que legal, Que legal. bacana. Legal. Inclusive, eu até estava falando com a Natasha, né? Como a gente combinou, e a gente estava conversando aqui pelo Instagram, eu dei uma olhada nas mensagens. Você mandou mensagem para a gente há muito tempo atrás que você estava fazendo o TRT 15, TRT. né? Você estava fazendo TRTs. Verdade, estava fazendo TRTs. Fiz Isso foi todos. aprovado, né? Fui aprovada, fui aprovada meio lá atrás na lista, né? Bati na trave legal. Eu tenho muitas Ah, mas, perspectivas de nomeação, mas foi parte do caminho aí. sim, É legal. muito bom, né? Essa sensação de, nossa, eu consegui, eu passei. Putz, isso acho que dá um gás. Né? Bom E você demais. esperava? Você esperava passar em primeiro colocado quando você saiu da prova assim? Você falou, nossa. No De MPU? forma nenhuma. Eu saí até confiante, mas eu saí com medo, né? Porque a gente nunca sabe a real, Sim. né? Às vezes a gente sai achando que mandou muito bem e o resultado acaba decepcionando, mas eu não esperava primeiro lugar jamais. É. Então, para mim, Não, foi mas uma é grande legal. surpresa, foi emocionante demais. Eu imagino. Deve ser uma sensação sem igual. E fala um pouquinho de você pra gente, qual que é a sua formação, se você trabalhava e estudava, Se você como... só trabalhava, só Então, estudava. eu era atleta, né? Eu fui atleta a maior parte da minha vida adulta, eu fui atleta. Aí eu me dedicava 100% a isso. Me formei, né? Só que eu me formei tecnóloga em produção fonográfica. Nada a ver com área nenhuma de concurso, estava sem estudar nada há muitos anos. E aí eu acabei encerrando minha vida esportiva, minha carreira. E aí eu decidi que eu ia prestar concurso porque era a melhor perspectiva que eu tinha, né? Muito afastada do mercado de trabalho, sem muita experiência. Então, assim, para eu conseguir qualquer coisa legal, estava muito difícil, né? Hoje em dia, então, o mercado de trabalho está enxuto demais e os salários Paga são pouco, né? pequenos, É outra pagam realidade, né? pouco e a própria concorrência tá difícil a beça. Então, no meu caso, então, que estava completamente fora de órbita, estudar para o Aham. concurso foi decisão acertada, assim. Acabou que depois que eu me aposentei, eu não estava trabalhando, né? Então, eu fiquei totalmente imersa nos concursos, 100% dedicada a isso. Quanto tempo você levou estudando até a aprovação no MPU? Foi coisa de 2 anos. Dois 2 anos. anos que eu comecei assim, completamente perdida, né? É. Nunca tinha visto nada de Tateando. direito, né? Sim. Não, completamente perdida, não sabia nem como é que estudava. A experiência que eu tinha de estudo era quase nula. Na faculdade Aham. mal estudei, no colégio eu dormia, eu estudava antes da prova, Aham. é uma coisa horrorosa. Bem-vindo ao meu mundo. Sempre fui péssima aluna, então assim, eu tive que aprender a estudar do zero mesmo. E assim, aprendi muito vendo a dica do pessoal, né? E tomando porrada mesmo. Tipo, a primeira prova que eu fiz, Sim. acho que foi o TRF da região do Rio, né? Não lembro qual é o TRF, TRF2. E, Dois. e foi iníciozinho de 2017. E eu fui e tinha estudado 2 meses, muito mal, vendo videoaula, achando que sabia alguma coisa e fui reprovada. Aham. Então, assim, Gente, olha que não inspiração. Uma fiz o pessoa que mínimo. nunca tinha visto direito na vida passar em primeiro lugar no concurso nacional. Muito legal. Que Fala sério. inspiração mesmo para Aí a todo gente mundo. vai aprendendo. A gente vai aprendendo Ah, com os é. erros, entendendo que como é que funciona o mundo dos concursos, é completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Sim. E saber os atalhos, né? Porque você dá de cara com aquele edital gigantesco, não sabe nem por onde começar e completamente perdido. Então, assim, não adianta, você tem que desenvolver uma técnica, né? Desenvolver Sim. um método que seja um atalho, senão você fica E o que batendo. você acha que foi assim, que virou a chave para você no concurso? Falou, nossa, agora eu aprendi a estudar, agora vai. O que você acha que é essencial, assim, que você falaria para os outros concurseiros? E, cara, olha, foi algumas camadas, né, que aconteceram, assim, de chaves que viraram. Uma delas foi fazer questões. No início, não fazia questão, né? A gente via videoaula, lia um PDF ou outro, mas e não fazia questão, não adianta. A aplicação é Sim. completamente diferente. O que a gente vai fazer na prova
são as Você tinha questões, medo de né? fazer questão? Tinha, claro, tinha medo de errar. Eu olhava a questão, não entendia nada, e achava que tinha que estudar mais teoria, e aí voltava para a teoria e ficava quebrando a cabeça. Aí... O que eu vejo que a maioria, quando está começando, assim, fica com medo de fazer questões mesmo, né? De encontrar a dor. Descobrir que está errando, né? Porque é frustrante, né? É difícil. E para evoluir, você tem que lidar constantemente com frustração, né? Exatamente, exatamente. E aí entender que você errando ali nas questões, você está aprendendo muito mais, né? Aprendendo como é que funciona a banca, o nível de profundidade que a banca cobra, o que eles gostam de cobrar mais e esse tipo de coisa. Porque não adianta você ficar... É muito fácil você se perder naquele mundaréu de conteúdo do edital e começar a errar errar a mão, né? Começar a estudar coisa demais ou coisa que não tem nada a ver e negligenciar uma parte que é muito importante que vai vir na prova um pouco mais aprofundado. Então, assim, muito fácil você errar. Então, se você for para as questões... Aí você consegue mensurar isso melhor, né? Então, esse foi a primeira chave que virou para mim. Legal. E com o tempo você começa a aprender a controlar o medo também, né? Porque no começo você fica inseguro, você não sabe o que estudar, você quer estudar tudo. Se aprofundar em tudo. E não é isso necessariamente, né? Não é isso. É o objetivo que você tem. É aquele famoso menos é mais, né? Não adianta você ser bacharel em tudo, né? O cara é bacharel em direito, em administração, em não sei o quê, em orçamento, não sei o quê. E ele vai para a prova, ele não vai pontuar, entendeu? Pontuar é acertar a questão. Então, tem que saber o que a banca quer de você. E é bem específico, né? O que a banca quer de você ali na prova. Você entender isso, ser melhor amigo do edital, abraçar o edital, dormir, acordar abraçado com ele, ticando os tópicos. E entender o que a banca vem cobrando, né? Em que profundidade que a banca vem cobrando. Para você não ir além, porque não cabe tudo na cachola, né? A gente tem que ter noção da nossa limitação. E o que eu vejo é que muitas pessoas querem pular a etapa, né? Às vezes já querem se aprofundar sem ter a base, sem ter aquilo que é o que é mais cobrado em provas. Você tem que ter essa base, porque essa base, inclusive, vai fazer você aprender a parte que complementa, que são as partes mais profundas. Você tinha alguma meta assim de questões por dia ou de horas para fazer questões? Como que era a sua organização? Depende do momento, né? Eu cheguei a ter em alguns momentos, por exemplo, teve uma época que eu estava precisando melhorar meu índice de acerto em português. E aí eu botei uma meta, todos os dias eu ia fazer 15 questões de português, pelo menos. Se eu tivesse com um pouco mais de disposição e mais tempo, fazia mais, mas... No mínimo, eu tava ali cansada, tinha passado o dia todo, 11 horas da noite, deitada para dormir. Não, vou fazer minhas 15 questões de português. Eu tive, assim, umas metas assim, mas no geral eu toquei meus estudos um pouco mais livres. Não tinha muito essa coisa de meta, de hora, meta de questão. O importante era fazer, né? O importante era estudar. Isso. Eu tinha dois controles principais, assim, dos meus estudos. Um que era o edital verticalizado, que eu ia ticando o que eu estudei e há quanto tempo eu não revisava. Mas, e também, assim, um pouco de bom senso, né? Tem coisa que você sabe que você não precisa revisar tanto, que você só fazendo questão, você não precisa ficar lendo o tempo inteiro. E tem coisa que é decoreba, você tem que ficar vendo o tempo todo. Então, eu já olhava ali, tem muito tempo que eu não vejo isso, aí eu ia lá, e aí ticava, anotava a data da minha última revisão, esse tipo de coisa. E a outra era as questões por disciplina. Que o meu desempenho, quantas questões eu tinha feito, aí eu via quantidade por semana, quantidade por mês, etc. E eu ia dosando isso. Começava a fazer menos de português, a fazer um pouco mais de português. Tem muito tempo que eu não faço administrativo, vamos fazer de administrativo. Era um pouco assim, um pouco no bom senso, mas também não deixava sem controle nenhum. Eu fazia sempre Era um aleatório controlado, né? Isso, era controladinho. Teve alguma matéria que você falou, nossa, isso é muito difícil para mim, vou demorar para aprender? Em algum momento você falou, nossa, não vou conseguir essa matéria? Teve alguma matéria assim? Teve. A famosa AFO foi uma pedra no sapato. Nossa, eu odiava a AFO foi o terror na minha vida, mas é a mesma coisa, né? É praticamente leitura de lei. E quando eu entendi que a CESP gostava do tal do MTO, eu comi aquele MTO. E assim, as questões caem igualzinho, né? Até os exemplos que eles usam. Aí você vai começando a entender de onde que a banca tira, né? Vendo o comentário da questão, o cara comentou na questão, a resposta da questão o cara tirou do MTO. Pô, então mais uma que ele tirou do MTO, mais uma. Então o cara gosta do MTO, vamos estudar o MTO. Olha a importância de fazer questões, né? Exatamente. Você olha o começo da questão, você já sabe a resposta às vezes, né? E eles se repetem muito, né? Eles se repetem demais. E você descobre onde está a fonte, né? Isso.
o negócio de beber da fonte da banca. É só assim, fazendo exercício da banca, descobrindo da onde que ele tirou aquela questão, né? E normalmente alguém vai ter feito aquela questão, vai ter pesquisado e vai colocar ali. Se não colocou, corre atrás. Um padrão legal, que a gente fez uma live há umas 2 semanas atrás com o Rodrigo também, que ele é do Rio também. Pessoal do Rio arrasando. E ele trabalha e era formado em cinema. Nossa. Né? E ele é do Rio aí também e passou para técnico aqui em São Paulo. E legal. é um padrão, cara. Vocês dois têm muita coisa em comum nos estudos, assim. Por exemplo, vocês dois produziam muito nos estudos, mas sem ficar controlando... Horas líquidas, sabe? Sabe? A gente não é máquina, né? Não é matemática. Assim, É importante você ter um padrão, mas não é isso que vai fazer diferença para você ter resultado. Né? Exatamente. Mais você saber se você está cobrindo razoavelmente o edital. Não adianta você chegar lá com um monte de buraco, porque a banca, às vezes, não cobrou uma questão sobre um assunto em 2 anos de prova, mas do nada ele vai cobrar. Se está no edital, ele pode cobrar. Então, você ter pelo menos uma noção básica de todo o edital e você precisa controlar o seu desempenho nas questões, principalmente da banca, né? No caso de uma banca grande, assim, que tem questão de milhares e milhares, então não tem por que você fazer outra banca. Então, é controlar seu desempenho na questão. Eu não estou indo bem nessa disciplina ou nesse assunto, vai lá, dá uma aprofundadinha a mais, vê o que a banca tem cobrado e estuda só o suficiente para você acertar aquela questão. Nem mais, nem menos. Exatamente. Depois que você passou no MPU, quanto tempo você demorou para ser nomeada? Foi muito rápido. Eles estavam precisando muito. Né? Só faltava demorar. Eles estavam precisando muito de servidor, então, assim, eles homologaram o concurso, acho que foi 13 de dezembro. Eu me lembro bem que ou foi 12 ou foi 13. Foi perto do meu aniversário. Meu aniversário é 13. Eu lembro que eu falei, caralho, meu presente, obrigada. Presentão. E eles nomearam dia 28 de dezembro. Nossa, então, foi muito rápido. Então, eles nomearam no recesso. Você viu quanto que os caras estavam necessitados de servidor. Já ganhou recesso. Já. E você conseguiu ser lotada no Rio mesmo? Não é no Rio, mas é perto, 40 quilômetros da minha casa. É no município de São João de Meriti, que é na Baixada Fluminense. Então, mas foi uma grande sorte, porque abriu para Rio, abriu para Angra e para Campos. Então, essas outras 2 opções aí eu ia ter que me mudar. Assim, São João... é um concurso nacional, né? Você poderia ter qualquer lugar do Brasil. Muito bom isso. Sim. No caso do MPU foi regionalizado, né? Então eu fiz para o Rio. Tinha a lista nacional, que também eu acabei optando por não assumir na lista nacional, porque aí eu ia para qualquer canto do Brasil. E a lista do Rio, como eu estava em primeiro, eu falei, vou esperar a lista do Rio. Mas chamaram muito rápido e graças a Deus não precisei me mudar nem nada, foi uma sorte danada. Perfeito. E antes você estava estudando para o TRT? Eu estava para TRT. Você estava focando na área de TRT naquela época? Estava. 2018 praticamente só fiz TRT, né? Além de uma coisinha ou outra a mais, eu fiz todos os TRTs da região sudeste. Eu fiz TRT 1, 2 e 15. Você foi aprovada só no 15? Não, eu fui aprovada nos 3. Fui aprovada nos 3, mas fiquei lá atrás, né? A FCC, a nota de corte é altíssima, né? Apesar de eu ter feito uma boa prova, é aquele detalhezinho que te joga lá embaixo na classificação. Às vezes até a sorte, quando você chega nesse ponto, assim, faz diferença, né? Porque são muitas pessoas. Né? Sim. É bacana ver que você continuou, mudou, inclusive, de área, se adaptou ao que estava acontecendo. Mas foi me dando gás, né? O edital do MPU era muito parecido com o que eu vinha vendo, além do direito do trabalho, as coisas específicas, era muito parecido, administração, AFO, constitucional, administrativo, tudo isso era muito parecido. Então foi uma coisa ou outra ali, de regimento interno, lei orgânica, que eu tive que estudar e de resto eu já estava no caminho. Então foi só adaptar e foi bom aquelas batidas na trave, né? Foram 4 batidas na trave, né? Porque eu fiz de maluca a Polícia Federal também, porque era coisa de sonho de criança. Aí na hora que abriu eu fiz, mas eu fiz de maluca e acabei ficando fora por uma questão. Mas aí... Foi bem também. Foi um edital maluco, né? Mas eu acabei fazendo mais por fazer, porque já estava no ritmo de prova. E aí foi bom, porque foi CESP, e aí me deu um pouco de bagagem com a banca, prática, né? Isso, com a banca, apesar do edital ser muito diferente.
e me deu um gás, aquela coisa do... Pô, fiquei por um pontinho e bati na trave no TRT, não sei o quê, então estudei mais ainda. E aí eu fui para a prova para arrebentar mesmo. Tipo, eu não queria dar margem para ficar mais por um ponto, por 2 questões, não queria, queria passar. Da hora. Mas você olhando assim, né, nessa transição, quando você pensou assim, agora eu vou fazer o MPU, você mudou alguma coisa? Ou foi uma transição normal, assim, que você foi amadurecendo? Eu acho que eu acho que foi um amadurecimento, mas foi assim, quando eu me libertei totalmente, eu fiquei totalmente autodidata, foi no MPU. Eu estudei sozinha mesmo, eu não comprei material de ninguém, eu estudei com base de lei, fazendo questão e jogava um termo ou outro no Google, porque principalmente a questão de administração, né? Jogava ali no Google uma coisa ou outra que eu precisava entender melhor e depois partir para a questão, leitura de lei, e foi só isso. Eu fiquei bem segura no que eu estava fazendo, porque eu vi que estava batendo na trave, faltava pouquinho, né? Então, ajuste. Ajuste, exatamente. E aí eu acho que foi questão de maturidade, com o tempo mesmo eu fui pegando segurança, aquela coisa de soltar, jeito, né? soltar as amarras, né? Não depender de outras pessoas mastigando nada para mim. E aí foi aí que deu certo. É nisso que a gente acredita bastante, né? Em personalização dos estudos. Cara, para mim é a única forma que você tem assim de conseguir resultados, né? Você mesmo falou, e eu me identifico muito com isso, que na escola você ia mal assim, provavelmente você dormia, você não sentia estímulo para estudar, né? E eu vejo que hoje as pessoas normalmente tendem a continuar com o mesmo padrão de estudo da escolinha, que a gente segue para o colégio, que segue para a faculdade, e espera que vai ter um resultado extraordinário, sendo que nunca tiveram esse resultado. Isso para mim não faz muito sentido, sabe? Não, é completamente diferente, né? E assim, a maioria não acredita, né? A pessoa tem que aprender errando. A maioria das pessoas acaba... a quantidade de pessoas que eu já conversei... Não, faz assim, eu quebrei a cara 2 anos, faz de outro jeito que você vai ser aprovado mais rápido. Né? Aprende com o meu erro, não precisa errar e passar 2 anos estudando, né? Exatamente. Mas a pessoa quer fazer... Assim, nossa, estudei lei seca. O pessoal, às vezes, né, a gente monta o material nos limites do edital. E muita gente fala, nossa, mas eu tô vendo aqui lei seca, mas, gente, se é o que é o perfil da prova, é o que a banca cobra, você quer estudar o que não cai, então, né? Exatamente. Não adianta, né? Não adianta. Tem que ir no que a banca cobra, é isso aí. Tem que entender, fazer prova mesmo, entendeu? Pega as provas anteriores. E fazer questões o tempo todo, né? E vai entender o que a banca está querendo de você, né? O edital está ali, dando o perfil do profissional que ele quer classificar, entendeu? E as provas anteriores mostram as tendências, então não tem por que a gente ficar papando mosca, né? Exato. E deixa eu te perguntar uma coisa, se você está lá dentro do MPU, você está sabendo alguma coisa de concurso novo aí? Não, lá de dentro a gente fica um pouco blindado desse tipo de coisa, até porque essas decisões de concurso vêm lá da PGR, né? Então, a gente ninguém fica sabendo de nada. A gente não fica sabendo muita coisa lá dentro. Então, Rádio Peão. O que eu sei é só o que a galera tá falando do lado de fora mesmo, no mundo dos concursos, né? E os caras querem outro concurso, não diz o que quer, né? Estranho, porque tem um concurso válido, que não chamou quase ninguém. Inclusive, esse ano agora estão sendo nomeados, foi nomeada agora em janeiro a 2ª leva de técnicos do Rio de Janeiro. Ou seja, a menina que passou em 5º lugar foi nomeada em janeiro, agora 1 ano depois de mim. Em 5º lugar, é um negócio de maluco. Passou né? bem. Passou bem. E como que está sendo o trabalho em si? Você está gostando? Estou gostando muito. Estou gostando, estou feliz da vida lá. Eu tenho tranquilidade na minha vida, assim, não é um trabalho exaustivo, mas me traz, assim, realização, sabe? Mesmo que seja um trabalho um pouco braçal, um trabalho de técnico, né? Acho que deve ser muito parecido com o que a Nath faz lá no TRT. Protocolar processo. Eu trabalho em gabinete, não sei como é que... Eu gosto bastante. Na verdade, no TRT não tem muita diferença entre técnico e analista. A diferença mesmo é se você é formado. O que acaba virando uma injustiça, né? Porque técnico ganha menos, né? Então, teoricamente, tem que fazer um trabalho mais fácil. Entendi. Mas... Não, lá pelo menos lá na minha
Procuradoria é bem diferente, o trabalho do técnico é um pouco mais administrativo mesmo, mais braçal, né? Fazendo a parte braçal do gabinete, de protocolar processo, da entrada e saída, essas coisas, e o analista entra mais na parte do direito, de análise de mérito, etc. Então, é um pouquinho diferente. Mas tem técnico lá que é formado em direito que acaba mexendo em análise jurídica também. Então, Isso, é porque eu não sou. E quando está em tempos assim de restrição orçamentária, eles acabam tendo mais técnico que analista. E o trabalho continua. Então eles acabam Verdade. forçando a barra. Inclusive lá o pessoal cai no tapa por analista. Então os procuradores lá são, tipo, ficam brigando entre eles lá, pelos analistas que tem. É complicado. O assistente deles, né? São poucos, mas para eles é o trabalho que faz mais diferença. Isso eu já percebi assim, que pelo menos em todos os anos que eu fiquei lá no tribunal, variava muito de setor para setor. Algumas varas os caras eles respeitavam, sabe, essa diferença de funções, mas na imensa maioria... mas eu acho que deve ter muita diferença. No meu caso, eu era técnico, virei analista e continuei fazendo exatamente a mesma coisa. Caramba. Sem diferença. Não, depende, acho que depende muito do lugar, né? Acho que cada procurador trabalha dentro do seu gabinete da maneira que bem entende, né? Então, tipo, o juiz também, né? Então, é do jeito deles, a gente se adequa à maneira deles trabalharem. Isso também no tribunal também. Se você tiver numa vara, né, você se adequa ao perfil lá do juiz titular, ele que dá as cartas. Exato. E você continua estudando agora, né? Eu já vi alguns stories seus. Continuo. Eu não parei, né? Eu só diminuí um pouco o ritmo, porque eu passei o ano todo... Primeiro que descansar um pouquinho, porque eu vinha 2 anos numa loucura, né? E aí dá uma respirada. E depois que eu fiquei 1 ano sem edital, né? Esperando... Estou estudando para parte do Tribunal de Contas. Aí esse ano pipocou 1 milhão de editais, mas eu vou fazer para o Rio. Eu não quero me mudar, então eu vou fazer o TCE e o TCM, que estão saindo. Saiu o TCE e vai sair o TCM. Então, agora que eu estou acelerando, mas eu passei o ano estudando num ritmo bem mais tranquilo. Nada de fazer 1000 horas líquidas. Sim. E aí você fica muito mais segura, acho, né? Ainda mais agora que você já passou, Confiante. já tá confiante. Você fala, puta, agora eu posso estudar com mais... Confiante no método, mas a gente nunca se acha preparado, né? Mas isso é bom. E como eu mudei de área completamente, eu peguei muita coisa do zero. Muita coisa, parte de contabilidade, entendeu? Então, assim... Você volta do zero, mas com a bagagem de método de estudo que dá uma segurança no caminho que você vai tomar. Mas a coisa de se sentir preparado, não tô, não. Sabe, sei lá o que vai acontecer. Mas isso é ótimo. Isso é ótimo, né? Porque se você se sentir preparada, totalmente confiante, aí também você vai acabar não apertando, né? Não, com certeza. Apertar os estudos, né? E o nível dessa prova é alto. Sim, muito. É muito Mas alto. vai dar certo. Agora você já sabe o que você tem que fazer. Já sabe o caminho das pedras, né? Eu acho que sim. Questão de tempo, eu diria. Questão de tempo. Se não for nesse, vai ser no próximo. Se não for, depois eu reavalio o que eu vou fazer. Vamos ver. Eu tô sem pressão, né? Eu quero muito passar, porque é o cargo dos meus sonhos, né? Mas claro que não, a gente sabe que concurso não depende do dia, ou tem um momento lá que você está um pouco mais inspirado, ou caiu uma questão que você estudou no dia anterior, e é uma coisa de detalhe, então vai depender do momento. Mas só tem sorte quem está lá estudando forte, né? E depende de uma questão. Aí a sorte ajuda bastante. A minha parte eu acho que eu estou fazendo, vamos lá. Sim. Vamos lá. Você estudou com o material enxuto do Bitulay em alguma prova? Para alguma prova? Estudei na época de TRT, eu cheguei a comprar material de TRT. E aí eu aprendi a beça. Tanto que quando eu fui estudar para o MPU, eu já não comprei material do MPU, porque já tinha entendido o caminho das pedras, mas eu me inspirei bastante no material do Bitulay. Muito bom mesmo. Bom. E se você tivesse um único conselho, assim, para as pessoas, se você pudesse falar só uma coisa sobre concurso para elas, um conselho, o que você falaria? Eu acho que eu diria para você ter resiliência e humildade, porque eu acho que a questão da resiliência é porque a gente apanha e tem que aprender com isso e evoluir, né? E humildade para saber que você vai se sentir preparado em algum momento, vai tomar uma rasteira, mas ok, vamos ser humildes, vamos aprender com os erros também. É tudo uma questão de aprendizado constante, né?
Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. E encontrar o seu método, cada um vai encontrar o seu método e é uma maneira que vai fazer funcionar, que nem sempre é a mesma coisa para todas as pessoas. Eu vi depoimentos de um monte de gente que fez completamente diferente de mim e deu certo. Então, assim, Sim. vamos lá, né? Tipo, é claro que existe aquilo que todo mundo sabe que não funciona e coisas que funcionam para a maioria das pessoas, mas igual, cada um tem o seu método, vai encontrar seu caminho e é ter paciência e resiliência e saber o que você quer, né? Priorizar. E a gente aprende aqui constantemente exatamente por causa disso, que a gente percebe várias pessoas, a gente vai conversando, pessoas que renderam, tiveram um resultado extraordinário, muito melhor que o meu, estudando de uma forma totalmente diferente da minha, Sim. e tá tudo bem. E conseguiu, né? Exato. Isso que é importante, né? Exato. Existe, você percebe quando você vai conversando com um monte de gente que existem algumas coisas que funcionam mais que outras, na média. Mas isso não significa que vai servir para você, né? Então, legal isso. É importante você personalizar tudo mesmo. Eu vi que alguém mandou uma pergunta aqui, se tem alguma coisa da vida, do cotidiano, que dificultou os seus estudos para concurso. Eu diria que mais é a pressão pessoal, né? Pressão pessoal. Você, depois de um tempo estudando e não vendo a aprovação acontecer, né? Mesmo que a gente saiba que é uma escada que a gente vai subindo e uma hora vai acontecer, mas existe aquela pressão pessoal que desmotiva e às vezes você pode até dar uma lutada com a depressão ali. Eu cheguei a dar uma conversada com a depressão ali. É difícil. Então, acho que muita gente passa por isso. Várias pessoas vieram conversar comigo. Renata, como é que você faz com motivação? Eu tô ficando deprimida e tal, não sei o quê, eu não aguento mais. E é difícil mesmo. É difícil. Então, acho que essa é a pior parte. Hoje a gente vive uma loucura o tempo todo, né? Não só quem estuda mais ainda, porque tem uma pressão de um resultado que você não tem garantia que você vai conseguir, né? A gente evolui constantemente, mas você tem que lidar o tempo inteiro com essa expectativa e com a possibilidade de frustração. Isso não é fácil, cara. É difícil pra caramba. Sim. E evoluir, né? Do jeito que você está falando que você estudava, que você olhava para suas falhas, que exige muita humildade, exige muita dedicação mesmo, e é pesado você controlar isso de forma constante, né? Por isso que a gente se desgasta tanto. A sua família te apoiou, não te apoiou? Você contou, não contou? Apoiou, sim. Eu contei, mas eu morava sozinha, então eu não tinha aquela pressão do dia a dia, né? E a distração do dia a dia também. Então, foi um pouco mais tranquilo, mas eles me apoiaram, assim, com uma certa distância, porque eu também não conversava o tempo inteiro sobre isso, porque uma vida de concurseiro é solitária e é chata, né? É chato pra caramba. Então a gente fica também sem assunto. Pra estudar. Aí, é um trabalho silencioso, né? Silencioso. Então, assim, claro que me deram força. Sabiam que aquilo ali era o que eu queria para minha vida e que, dando certo, que era uma questão de tempo e aquilo ia resolver a minha vida. De fato, tudo que eles queriam para mim, né? É disciplina, né? Quando a gente percebe também padrão assim, de umas pessoas que conseguem resultados. E o único ponto em comum de verdade mesmo que você vê é a disciplina. Essas pessoas têm uma disciplina acima da média. Você era atleta ainda. Eu era. Isso ajudou? Porque ser atleta é abdicação e disciplina. Né? Sim, porque eu acho que sim. Nossa, nunca me perguntaram isso, mas eu acredito que sim, porque a gente aprende a passar por pressão. Aprende a lidar com a adversidade o tempo todo, com pressão. Dor, frustração. Com frustração, com competitividade. Então, eu acho que com certeza foi parte da minha maturidade a coisa. Tipo, meu caráter todo cresceu dentro daquilo, então acho que sim. Sim, legal. E assim, olhando, você falou que você decidiu estudar para concurso por causa de vários fatores, assim, mas qual que seria o fator principal que você olhava e falava assim, nossa, eu quero essa vida, eu vou pagar o preço porque eu quero isso. Estabilidade, o que foi? Assim, isso aí, salário, você fala assim, estabilidade, tranquilidade. Tudo. É a coisa de estar tranquilo, realmente. Tipo, ok, a gente passa por outros problemas, mas dinheiro não vai ser mais um problema na minha vida. Pode ter certeza. Com certeza. Entendeu? Perrengue não vai passar, né? Perrengue não vai passar. Posso ter um aperto ou outro aí, um governo um pouquinho mais complicado, entendeu? Um aperto de contas, pode ter.
você vai conhecer várias pessoas aí no tribunal não, no Ministério Público, enrolado com dinheiro. Que ganham sim. bem e Né? se enrolam. Porque, né? Sim, mas E a aí, coisa assim, mas é da aí, pessoa, né? A pessoa ganha 50 mil e fica devendo. Não tem é, jeito. mas aí essa pessoa é desorganizada, né? Porque problema Sim. é tipo a coisa de, pô, eu não tenho mais como pagar minha conta, vão penhorar minha casa, não vão. Entendeu? Exatamente. Tá Né? tudo certo. Ó, como você estudava português, como você estudava disciplinas básicas, normalmente? Português. Você já tinha uma base da escola? Vamos falar de Ou você português, sofreu? né? Que acho que é o comum aí para todo mundo. É, o comum Eu pra estudava todo por mundo. questões. Só questões. Quando eu tinha uma dúvida sobre um assunto específico, aí eu dava uma olhada, uma lida muito rápida, superficialmente naquilo, só para poder sanar aquela dúvida. E o resto era questão. Revisão. Como que você fazia revisões? Como que você controlava a revisão? Você não controlava a revisão? Você ia... Como Eu funcionava? controlava a revisão. Eu fazia as revisões principalmente por questões e eu também tinha um materialzinho que eu anotava, principalmente aquelas decorebas. Eu nunca fui de fazer resumo, coisa desse tipo, mas eu fazia alguns esquemas daquelas questões, coisas que mais me confundiam. Então eu tinha esse materialzinho de revisão, eu tinha algumas leis que eu fazia alguns grifos, e eu fazia muita revisão por questão. Então eu revisava a teoria, só teoria que eu digo é essa parte de leitura de lei, entendeu? Coisa direta ao ponto. Coisa direta ao ponto. Mas eu media isso pelas questões. Eu fazia questões e eu via onde é que eu estava esquecendo, onde é que estavam minhas falhas e voltava lá. Então era um processo bem dinâmico. E eu também tinha minha planilha que eu anotava a data da última revisão de alguns tópicos e outros eu sabia que tudo bem eu ficar mais tempo sem revisar, porque era um tópico que eu já aprendi, que não vai fugir muito daquilo. E, enfim, era fluido, mas eu tinha controle. Você fazia assim, mais de uma matéria por dia? Você dividia por matérias por dia? Como que era a sua organização nisso? Não, no geral eu fazia mais de uma matéria por dia. Fazia ali 2 ou 3 por dia, dependendo do tempo que eu tinha disponível para estudar. Pelo menos na época que eu só estudava, que eu tinha o dia todo, eu fazia 3 ciclos de questão, de estudo, né? 3 períodos de estudo. E aí eu fazia uma matéria por cada período desses. E aí intercalava com questão, whatever. E teve alguma forma de estudo assim que você tentou, que você falou assim, nossa, eu acho que eu preciso fazer isso, e aí você falou, nossa, que frustração, porque não deu certo para mim. Ficar vendo videoaula, né, gente? Eu fiz isso. Eu acho que todo mundo cai nessa besteira de ficar vendo videoaula e achando que está aprendendo. Isso eu Corre fiz. que é cilada, né? Corre que não adianta. Corre que é a cilada. Concurseiro Netflix, eu fiz isso. E não recomendo, não dá certo. Você vai para a prova achando que sabe alguma coisa, não sabe. É muito desperdício. Na né? prática é muito diferente, né? Você estuda por sua conta, que você vai fazer questões e fala, nossa, mas parece que eu não vi nada. Parece que eu não sei nada. Como assim? Isso aí, a frustração é nesse nível mesmo. Parece que tu estudou um edital diferente. E mesmo hoje em dia, né? É fácil para você colocar um plugin, colocar na velocidade 3, mas, cara, não adianta, é um estudo passivo, aquilo vai passar e não vai entrar na cabeça. Fora que não é o que vai ser cobrado na prova, as palavrinhas e aquele peguinha da banca que você não fez a questão para saber como é que era, esse tipo de coisa. Aquele pulo do gato na lei, né? Você vê o que eles gostam de trocar na lei, eles trocam as palavrinhas, você já aprende o que eles gostam de trocar. É isso. E sabe uma coisa que eu acho que é bem importante, assim, para pessoas principalmente que estão assistindo a gente e veem muita videoaula? Você perde tempo quando você não está lendo. Porque quando você está lendo, automaticamente, mesmo que seja lei, qualquer tipo de texto, principalmente lei mais pesada, então você está trabalhando em interpretação de texto também. Sim. Você ganha tempo em tudo, você ganha tempo e ganha aprendizado em todos os pontos que você vai ter nos seus estudos. Sim, você está aprendendo, exatamente, vários aspectos. Você está aprendendo a sua leitura dinâmica, você está entendendo as palavras que são usadas, os termos que vão cair na prova, exatos, e várias coisas, né, que leitura de lei faz diferença. E não só a leitura, né, acho que você resgatar na memória também é uma coisa que faz você fixar. Exercitar mentalmente enquanto você lê, era isso que você estava falando. E fazer os exercícios das questões e tentar resgatar aquilo da memória que você viu. Você viu, vai errar, o fato de você estar tentando resgatar, depois quando você vê de novo, você não vai errar, você já fez aquele esforço, exatamente, de buscar aquela memória. Então, isso é que faz você aprender de verdade, não... Isso. Quando você faz isso, a leitura não fica naquele jeito que as pessoas falam, estudo passivo.
É que muita gente... Você faz o estudo ficativo, né? Na sua cabeça. É que muita Sim. gente lê e não entende nada e acha Desiste. que... Desiste de Sim. entender, Você né? falou, né? Que você pesquisa os termos no Google, você procura entender o que Sim. está acontecendo. Hoje em dia é muito você fácil tem isso, que ir né? além, você tem que conversar com o texto da lei ali. E tentar, assim, com o tempo também você vai aprendendo a olhar para o texto da lei ou para o que quer que você esteja estudando e entender de onde que a banca vai, o que a banca vai misturar. Às vezes eu nunca vi uma questão sobre aquele assunto, mas você já sabe que a banca vai misturar aquilo ali, vai cobrar daquele jeito. E é batata, cara. Eu vou fazer exercício e cai exatamente do jeito que eu olhei para a lei e falei, ó, isso aqui ele vai misturar com isso aqui. Então você já está fazendo um estudo ativo na leitura da lei ali, entendeu? Sim, quem está nesse nível pode rapidinho arranjar um trampo na banca também, né? Porque você aprende a fazer todas as questões do universo. Tu começa Fica natural, a bola cara. de cristal, né? Começa a prever o que vai vir. De acordo, você vai misturando o que está no edital com as tendências e aí você com o que eles já cobraram e aí você lê a lei e você começa a entender o que a banca vai olhar e falar, isso aqui dá uma boa questão na tal prova. E vem certinho, é impressionante. Eu não lembro se no MPU teve redação. Não teve. Não, né? Graças a Mas Deus. você está fazendo provas com redação, né? Você chegou a fazer e foi aprovada, né? Eu fiz, fui aprovada, mas normalmente a redação me derrubava um pouco na classificação. Inclusive, acho que a maior queda que eu tive foi no TRT 15. Que eu passei, TRT 15, eu lembro que você eu passei mandou em nono na lista e eu fiz uma redação nono e caiu um pouco, né? horrorosa, porque eu estava cansada e eu fiz uma redação horrorosa e eu caí para 65 e foi caótico, graças a Deus. Não veio redação, mas agora vai vir, né? Então eu tenho que voltar a praticar. Sim. Você praticava redação na sua época de estudos? Praticava, fazia uma redação por semana. Eu não sei, eu acho que também foi um erro eu não praticar o simulado com redação junto. Eu fazia separado, eu fazia simulado de objetiva e aí no outro dia eu fazia redação e é muito diferente. Quando você está cansado, com a mente exausta, você pegar um tema e ter que fazer uma redação... E você fazia duas provas no mesmo dia? Fazia técnica analítica. Então você acabava ficando mais cansada ainda. A prova da tarde era caótica, a redação da tarde era caótica. Então fica a dica aí, quem vai fazer redação e objetiva no mesmo dia, quando for fazer simulado, encaixa uma redação depois, sem descanso, bebe uma água e faz. Sim. Porque para mim fez muita diferença. Quem vai fazer duas provas no mesmo dia, pode até fazer 2 simulados no mesmo dia, né? Porque, pô, essa é a realidade. Não, você tem que fazer isso. Pelo menos umas 3 vezes antes da prova, você tem que fazer uma surra dessas. Porque na hora muito exaustiva, você começa a perder o equilíbrio mental mesmo. O desgaste físico vai dar zica na tua mente. Também, quando eu ia para a segunda prova, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho uma pergunta. Você dormia bem no dia antes da prova? Dormia. Você ficava ligadona? Eu dormia. Sério? A maioria, quando você conversa, você fala, nossa, não preciso dormir. Eu dormia muito pouco, dormia muito mal. Então, mas eu não me preocupava com isso. Porque minha experiência de atleta era essa. Às vezes eu estava tão ansiosa que não dormia bem, quando atleta, né? E isso não prejudicava meu dia seguinte muito, entendeu? Isso não pode acontecer todo dia. Se você dormir mal todo dia, a semana inteira antes da prova, provavelmente vai ter um momento que aquilo vai... Mas na adrenalina do dia, a atenção que você vai estar, aquele sono não vai te prejudicar. Depois você vai ficar morto, vai dormir 3 dias. Depois fica morto. Mas aí, como eu tinha essa tranquilidade, se eu não dormir, eu não dormi, tudo bem. E aí eu acho que eu dormia. Entendi. Pode ser. Legal. Então vamos finalizar, Gu? Acho que já deu praticamente 1 hora. Senão daqui a pouco o Instagram corta também. E o gatinho dela tá lá desesperado. Qual que é o nome do gato? Você só tem gato só? É Kylo. Kylo Ren, do Star Wars. Eu pensei que... Eu já tava... A gente tem criança, o Pedro já assistia o Caio. Eu tenho o Kylo e o Luke Skywalker. Eles brigam? Nada, eles se amam, mas eles brigam às vezes. Quando eles brigam, faz wom. Eles são maravilhosos.
É legal. Olha, gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua humildade, simplicidade, disponibilidade de vir aqui falar com a gente, com as pessoas que seguem a gente. É uma grande inspiração aí para todo mundo, um grande orgulho aí para nós. Poxa, vocês que tenho são certeza que quem inspiração. assistiu aqui ganhou muito, cara. Aprendeu muita coisa. Vocês que são inspiração, vocês eram minha inspiração, continuam sendo, continuo acompanhando desde a minha época de estudar para TRT que eu conheci vocês são inspirações para mim, me ensinaram muito, eu só tenho a agradecer vocês e estar aqui hoje com vocês, conversando e trocando experiência, é uma honra gigantesca. Que honra só nossa. tenho a agradecer. A honra é nossa. Muito obrigada mais uma vez. Força aí nos seus estudos agora para Tribunal de Contas. Isso aí. Obrigada. E valeu, se você gente. precisar da gente, a gente puder ajudar, Estamos à a gente disposição. está sempre aqui. Tá show. Obrigada, galera. Beijão, Tá bom. qualquer coisa, nos falamos. Beijo. Obrigada a você. Valeu, obrigado. Tchau. Renato. Beijo, tchau. Tchau.